Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Pedimos a bênção do Senhor para nossas vidas e para nossos propósitos de aprendizado, de crescimento e de estudo. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e possa nos proteger a todos. Nós continuamos hoje ao nosso segundo estudo do capítulo 6, do sexto capítulo, onde falamos desta divisão do corpo espiritual que chamamos o duplo etérico. Começamos na semana passada, no nosso primeiro estudo, fizemos uma introdução, por assim dizer, chamando a atenção para alguns aspectos já levantados pelo codificador, quando tratou da questão, do princípio vital e da origem, do que nós chamamos vida. Então, hoje nós vamos aprofundar e faremos então esta segunda parte, partilhando já com vocês o nosso dispositivo. Então, temos aqui, a nossa segunda parte e temos, então, hoje entramos propriamente no assunto do duplo etérico, né? Este corpo, que é, na verdade, uma subdivisão ou um corpo que está agrupado nisso que nós espíritas chamamos de corpo espiritual ou perispírito. Lembrando que, como o próprio André Luiz nos recomenda, nas tradições espiritualistas, como o esoterismo de Annie Besant, Leadbeater, os trabalhos da teosofia. Nós temos nos estudos da Ordem Rosa Cruz, em várias tradições, né? Nós já temos estudos a respeito deste assunto. E André Luiz nos recomenda, inclusive, estudarmos tudo isso, né? Ele, por sua vez, acrescenta uma série de coisas, né, de informações, de coisas interessantes que estaremos trabalhando e estudando juntos. Então, nós sabemos, né, no nosso encontro passado, falamos já uma série de informações e de características, né, deste corpo que chamamos de duplo etérico, e que é um corpo de natureza bastante física, na verdade, né, que se decompõe com a morte do corpo físico, e que tem uma série de funções na economia da vida humana, né? E hoje nós vamos trabalhar um pouco estas funções. Então, nos diz o texto de José Lacerda de Azevedo, Espírito, Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. O equilíbrio fisiológico reflete a harmonia que reina no cosmo. E o corpo etérico tem por função estabelecer a saúde automaticamente, sem interferência da consciência. Distribuindo as energias vitalizantes pelo corpo físico, ele cuida para que as funções vitais permaneçam equilibradas e o conjunto corporal conserve seu equilíbrio harmônico. Promove assim as cicatrizações de ferimentos, a cura de enfermidades localizadas, etc. Muito interessante, né? Muito interessante isto. Nós vimos já que o corpo, a formação, né? Na formação do corpo físico, o perispírito forma conjuntamente o duplo etérico, né? O corpo etérico, que é, na verdade, um repositório de energia vital, né? Ele é como uma usina, né? Captura, distribuidora e reguladora da energia vital, e uma das suas funções é justamente manter este equilíbrio.
Claro que devemos lembrar aqui que, se permitirmos o seu funcionamento adequado, ele fará, né, o que precisa ser feito. Mas, de maneira geral, a nossa consciência, né, não precisa interferir. Há uma série de fenômenos que se processam eh, com respeito à vida orgânica que não tem a menor participação na nossa consciência. São processos que se automatizaram ao longo dos milhões de anos. E que hoje, né, quando o perispírito elabora o corpo físico, elabora também esse intermediário entre o corpo espiritual e o espírito e, né, o corpo físico. E uma das funções deste corpo, né, energético, de natureza bastante grosseira e física ainda, comparativamente ao corpo mental, por exemplo, uma delas, né, é este gerenciamento do funcionamento adequado, né, do nosso estado de saúde. Então, cicatrizações ósseas, distribuição de substâncias, correções, né, que precisam ser feitas, tudo isso, né, é a hipótese, né, se podemos dizer assim, para nós isso não é hipótese, né, é uma coisa concreta e a medicina caminhará para entender isto, porque nós sabemos que isso ocorre, né? Agora, como se explicar? É aí que a tese, né, espírita espiritualista é muito interessante. Outro aspecto, né, das funções. No entanto, o duplo etérico tem funções preponderantes específicas de capital importância, quer na vitalidade do corpo físico ou orgânico, de que faz parte constituinte, quer nas materializações e em todas as modalidades dos fenômenos supranormais, que dependam da metergia e da ectoplasmia. São precisamente essas duas propriedades que constituem as suas principais funções biológicas, fisiológicas e mediúnicas. Então, nós temos aqui, né, a uma outra hipótese, né, do funcionamento e da importância da função do duplo etérico. Ele estaria conectado, né, aos processos mediúnicos. Nós vamos falar um pouco mais disto na sequência, né, do nosso estudo, sendo ele um repositório de energia. Uma das formas desta energia se manifestar é a ectoplasmia, né? A produção do ectoplasma para as materializações, para os fenômenos de cura, para os fenômenos de transporte, levitação e etc. Então, nós vemos que é bastante vasto, né? A importância desse corpo é considerável. Temos ainda aqui, né, de feito, segundo se compreende, é através do duplo etérico, com seus recursos vitais disponíveis, catalogados por André Luiz em seu conjunto, sob a denominação genérica de emanações neuropsíquicas, que os centros de força do perispírito, compondo um complexo sistema de redes de intercomunicação e interação energética, sustentam a organização somática, possibilitando que cada célula física receba da respectiva célula psicossômica sua matriz anatômica e fisiológica, a energia necessária à sua sustentação. Então vejamos, né, o duplo etérico, né, ele tem recursos vitais que, segundo o Dr. Zalmino, são chamadas aqui no seu conjunto de emanações neuropsíquicas. Que os centros de força do perispírito, né, que compondo um complexo sistemas de redes de intercomunicação e interação energética, sustentam a organização somática. Então, sustentam o nosso corpo físico,
possibilitando que cada célula física receba da respectiva célula psicossômica, ou seja, do corpo, né, etérico e espiritual, na sua totalidade, os recursos, né, que ela precisa para o seu perfeito funcionamento. Então, a vida, na verdade, né, e a manutenção da vida é primordialmente uma função energética. Isso é importante para a nossa compreensão. E sendo um fenômeno primordialmente energético, é claro que isto destaca a importância que tem para nós os aspectos mentais, emocionais, espirituais, de maneira geral. Uma pessoa, por exemplo, que está psiquicamente alterada, em depressão, em estado de tristeza, raiva, cólera, né, estes desequilíbrios de ordem psico, né, espiritual afetam a dinâmica deste corpo e afetam, por sua vez, a célula física correspondente. Isto explica, por exemplo, por que nós temos descargas energéticas emocionais que acabam se transformando em dores de estômago, úlceras, diarreias, batimentos cardíacos acelerados, taquicardia, AVCs, né? Porque as células correspondentes do corpo físico, que correspondem àquelas do corpo espiritual, que foram as mais afetadas pelo desequilíbrio emocional, espiritual, mental, acabam refletindo num certo tempo, né, que pode ser maior ou menor, segundo o tipo de pessoa, de evolução, etc., acaba se refletindo, né, no corpo físico. Então, é muito interessante tudo isso, porque, na verdade, nós começamos a ter uma ideia, né, mais clara do porquê aquilo que a ciência já afirma, por exemplo, que há uma correlação evidente, provada entre emocional, espiritual, mental e físico, não há dúvidas disso, né? A ciência já aceita isso. Ela só não sabe explicar por quê, né? E aqui nós começamos a entender, né? Na hipótese espiritual, espiritualista, espírita, como isto funciona, né? Porque há uma ressonância entre o corpo energético, né, o duplo etérico, o perispírito, corpo mental, esse agrupamento que nós chamamos de perispírito, né, e o corpo físico. Então, nós notamos, né, que começa a ficar muito claro para nós como tudo isso funciona, né? Ainda podemos dizer, daí a importância fundamental do duplo etérico na conservação da vida orgânica. O equilíbrio fisiológico reflete a harmonia que reina no cosmo, observa Lacerda de Azevedo. E o corpo etérico tem por função estabelecer a saúde automaticamente, sem interferência da consciência, aquilo que nós falamos agora de pouco. Como ele faz isso? Distribuindo as energias vitalizantes pelo corpo físico. Ele cuida para que as funções vitais permaneçam equilibradas e o conjunto corporal conserve seu equilíbrio harmônico. Promove assim as cicatrizações, etc., etc., como nós já falamos. Então, aqui fica, né, ele rediz a mesma coisa, mas de uma forma um pouco diferente, sobretudo dizendo, né, que ele distribui as energias vitalizantes pelo corpo físico, cuidando para que as funções vitais permaneçam equilibradas. Então, vejamos bem que há, né, uma íntima relação entre o corpo etérico, duplo etérico, e o corpo físico. E, obviamente, entre estes e o nosso estado mental. Mas, no geral, este processo, ele é um processo automático. A consciência não precisa, eu não preciso
Por exemplo, você cortou um dedo, né? Você não precisa conscientemente dizer, bom, eu preciso enviar plaquetas para, né, fazer a cicatrização. Há um processo já automático no nosso sistema. A medicina vai dizer, bom, é um processo que a evolução desenhou, né? Como ela desenhou, por que ela desenhou, por que é assim e quem comanda este processo, né? Quem controla esse processo, quem sabe quando começar e quando parar. É aí que vem, né, a noção de duplo etérico, de corpo espiritual, porque nele está a informação, né, o software para dizer que há um problema, ele precisa ser resolvido, e quantos milhares de pequeninos problemas talvez tenham no nosso sistema orgânico que nós nem nos damos conta e que são, né, resolvidos sem mesmo a nossa consciência, né? Então, é muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Outro aspecto das funções do duplo etérico é a questão da longevidade. Tudo indica, a propósito, que a carga de energia vital contida no duplo etérico condiciona, basicamente, a maior ou menor longevidade do ser humano. Ainda que não possam deixar de ser considerados fatores como a hereditariedade, as diminutas, mas efetivas reposições de energia via respiração e alimentação, e outros que possam eventualmente compor o esquema kármico de cada reencarnação. Então, notemos que nós aqui, né, não é tudo ou nada, né, é o bom senso. Então, nós temos a carga de energia vital, ou seja, no momento da composição do corpo físico é formado também o duplo etérico, mas o duplo etérico, assim como o corpo físico, ele vai ser formado pela matriz perispiritual. E neste caso, cada um de nós vai ter um corpo físico e um duplo etérico que corresponde às suas necessidades espirituais já estabelecidas na matriz, que é o perispírito, que é o corpo mental, né, que são os outros corpos. Então, aí nós temos um duplo etérico que pode ter a capacidade de ter uma carga de energia vital muito grande, ou pessoas que possam ter, né, um duplo etérico com restrições para essa carga vital. Nós também temos que lembrar que este sistema é um sistema vivo, aberto com o meio ambiente, o universo. Então, ele pode se refazer, né? Ele diz aqui através da respiração, da alimentação, né? Por exemplo, o contato com a natureza nos alimenta, porque a natureza está repleta de energia vital, de prana, né? Como se chama na tradição hindu. A respiração, a mesma coisa, né? Respirar adequadamente, né? Nas filosofias do yoga, por exemplo, você tem todo um sistema, né, de pranayama, como eles chamam, né, que é a respiração, justamente, pranayama, né, a absorção de prana, a respiração, para absorção de energia vital. A alimentação, porque a alimentação nada mais é do que a aglutinação, a condensação dessa energia, né, prânica na natureza, que toma forma de vegetais, por exemplo, de grãos, e são energia condensada, né? Então é claro que uma respiração adequada, uma higiene de vida adequada, né, vai fazer de tal maneira que nós possamos ter, por exemplo, a nossa longevidade afetada, positiva ou negativamente. Se nós temos uma péssima higiene de vida, se nós temos hábitos respiratórios, alimentares, hábitos de vida que não são saudáveis, claro que isto vai diminuir a carga vital. Diminuindo a carga vital, nós teremos problemas de saúde mais cedo e teremos uma longevidade afetada, de uma maneira negativa, né?
Bom, também com relação à longevidade, nós podemos dizer o seguinte: e se compreende também como uma vida na carne pode eventualmente ser prolongada, como mostram inúmeros relatos bem conhecidos, aliás, dos espíritas brasileiros. Em caso de necessidade de prolongamento da vida física por razões especiais, avaliadas pelos espíritos superiores, surge o revigoramento fisiológico graças a uma suplementação de recursos no duplo etérico da pessoa contemplada com tal benefício. E isso acontece pelo aproveitamento do ectoplasma fornecido pelas diversas fontes, devidamente preparado pelos espíritos responsáveis, para que, por processo dos mais complexos, possa servir de eficiente suprimento vital. Então vejamos que interessante isso, né? Nós sabemos que há casos, na descrição feita por André Luiz, nós vemos alguns casos, né, que isso aconteceu. Nas tradições espíritas, nós sabemos, né, amigos de Chico Xavier contam que ele teve, né, uma, uma adição de vida aí, que várias vezes, né, que ele foi solicitado a permanecer no corpo físico. Então, em caso de necessidade de prolongamento, né, por razões especiais, surge o revigoramento fisiológico. Como esse revigoramento é feito? Por uma suplementação de recursos que é dado, né, ao duplo etérico da pessoa. E isso como é que se faz, né? Você pode aproveitar o ectoplasma fornecido de diversas fontes, não, de pessoas, né, da natureza, dos recursos solares, combinados aos recursos espirituais, como um tipo de passe especial que fosse dado à pessoa, né, altamente carregado de energia para revigorar, né, a usina do duplo etérico e que ela possa manter em funcionamento o corpo físico, né? É impressionante nós percebermos, né, como as questões de saúde, por exemplo, as questões de saúde, longevidade, né, bem-estar, aparecimento de doenças ou cura de doenças, tudo isso está muito, muito, muito ligado, né, a essa questão do duplo etérico, né? Desta situação de termos aí uma usina de energia, né? E temos aqui também um alerta para a questão, né, do duplo etérico na função mediúnica, né? É bem possível, escreve o Dr. Jorge Andréa, que esse campo energético forneça boa parte do ectoplasma, substância que se completaria com outros elementos da organização física, principalmente o trifosfato de adenosina, o ATP, resultante do ciclo bioquímico específico de Krebs. É preciso que se diga que o ectoplasma, para completar a sua estruturação, necessita arrecadar substâncias nos reinos da natureza, que seja mineral, vegetal ou animal. Supõe-se então que os médiums dedicados à cura e os aptos à produção de fenômenos ectoplásmicos, particularmente ostensivos, já trazem em seu duplo etérico reserva maior de energia. Então, nós vemos que esse campo energético, né, ele provavelmente é uma das fontes de ectoplasma, uma das mais importantes, se não for, né, bom, junto com o corpo físico, claramente, né, porque é uma interação dos dois. E nós temos, né, nesse processo, a possibilidade, né, de termos já pessoas aqueles que têm mediunidade bastante ostensiva de cura, de fenômenos físicos, né, de passe,
a capacidade do passe magnético. Essas pessoas provavelmente já trazem, né, no duplo etérico as estruturas necessárias para gerenciar essas energias. Então é muito interessante porque nós vamos vendo a amplitude, né, que tem o duplo etérico em termos de funções relevantes. Né? É algo bastante significativo. Ainda com relação às funções, né, nós podemos ainda ler nessa linha. Pode também ser lembrado o fenômeno da insensibilização causada pelos anestésicos químicos ou provocada por meios outros. Antes de continuar, lembramos que, concretamente, embora hajam, né, teorias na medicina sobre o assunto, nós não temos ainda uma explicação muito clara de como uma anestesia funciona, né? Por exemplo, aí ele diz, né, a insensibilização causada pelos anestésicos químicos ou provocada por meios outros, como os empregados nas cirurgias espirituais ou na hipnose, na acupuntura e nos próprios processos hipnóticos. A insensibilidade resultaria de um bloqueio induzido fisicamente, parcial ou não, localizado ou não, na passagem da energia do duplo etérico para o corpo. Então, a tese aqui é que haveria, né, um rompimento, um bloqueio, um corte no fluxo de energia entre os dois nesse momento, e aí, né, nós teríamos a insensibilização. Com a possibilidade até de um afrouxamento dos próprios liames perispiríticos, que, no caso de anestesia geral, poderia até mesmo favorecer o seu desprendimento, né? Então, são fenômenos muito interessantes. A hipótese aqui é que haveria, né, um, um tipo de bloqueio induzido, né, fisicamente, porque nós aplicamos uma anestesia, é uma substância, né, que bloquearia, né, essa transmissão de energia entre o corpo etérico, né, e o corpo físico, criando um estado de falta de sensibilidade generalizada, né, ou parcial numa região. Então, isso tudo são hipóteses muito interessantes, né? São explicações, são proposições explicativas que merecerão, com certeza, estudos mais detalhados. Por exemplo, nós sabemos, né, nas experiências de Esdale ou de David Ellman, cirurgias feitas simplesmente, né, com o uso da hipnose. Então, como é que um estado hipnótico, que é algo essencialmente mental, né, então aqui já contrariaria, né, o bloqueio induzido fisicamente, porque é um bloqueio induzido mentalmente na hipnose. E Esdale, por exemplo, ele fez dezenas e dezenas de cirurgias registradas, né? Era um médico. David Ellman era um hipnotizador, um hipnotista que formava médicos, dentistas e outros, né, do domínio da saúde para usar a hipnose e há centenas de casos de operações que foram realizadas com muito sucesso. Então, como é que funciona isso, né? Bom, o processo hipnótico bloqueia, né, por indução mental, a passagem, né, de energia entre o corpo espiritual, duplo etérico e o físico, criando a insensibilidade, né? Vejamos que aqui nós poderíamos também, né, voltar àquele estudo que já fizemos sobre a sensibilidade dos espíritos, né, sensação nos espíritos, que entraria, né, caberia aqui uma série de reflexões. Então vejamos como é vasto tudo isso, vejamos como isso amplia a nossa compreensão
da dinâmica da vida, do funcionamento do ser humano, né? É realmente algo muito, muito interessante. Nós já falamos um pouco da relação com o ectoplasma e aqui completamos, né? Um outro efeito que mostraria bem a relação corpo e duplo etérico é o que se verifica em casos de materialização completa, né? Quando, por exemplo, qualquer agressão ao corpo materializado repercute imediatamente no corpo denso do médium, chegando às vezes a produzir ferimentos ou marcas dolorosas. Nesses fenômenos de repercussão, o fluxo do ectoplasma, do duplo etérico do médium ao psicossoma do espírito em materialização, revestindo-o e possibilitando-lhe essa expressão física, pode também servir de via aos estímulos oriundos de eventuais ofensas à forma materializada, produzindo os efeitos citados no corpo do médium, que, de resto, a energia vital que sustenta o universo celular é a que também diz com o ectoplasma. Então, aqui a tese, né, também é muito interessante, porque o ectoplasma é essa energia que estaria primordialmente no corpo etérico do médium, né, que forneceria essa energia. E quando nós estudamos o ectoplasma, nós vemos que é uma forma de matéria que obedece ao impulso mental, né? As experiências dos grandes clássicos do Espiritismo lá no começo do século XX, né, mostravam isto, né, que o ectoplasma às vezes reagia imediatamente ao pensamento das pessoas presentes. Então é claro que o espírito que se reveste do ectoplasma o está manipulando mentalmente, mas esse ectoplasma provém do corpo duplo etérico que está conectado ao corpo do médium. Então, uma ofensa a esse material pode ofender o corpo físico, né? E os relatos são de que sim, né? Às vezes isso acontecia. Então, olhemos a complexidade disso tudo, né? É um fenômeno de ressonância, de repercussão direta, né? E isso aqui dá, né? Isso aqui a gente tem muito material para reflexão aqui, meus irmãos, né? Há muitos fenômenos, há muitos fenômenos que são ligados a estas questões, né? Que precisam ser estudados tendo em vista estes conhecimentos, fenômenos da chamada magia, dos trabalhos, né? Tem uma série de coisas que nós podemos compreender tendo em vista esses estudos, né? A mediunidade, né, o corpo etérico, ele desempenha função também importante nos fenômenos de teletransporte, de dissolução de objetos e em todos os outros que exijam energias mais pesadas. Invisível em estado natural, possui individualidade própria, mas não tem consciência, apesar de intimamente acoplado ao corpo físico. Então, este corpo etérico, né, ele teria, como nós já falamos, uma série de funções também na questão da mediunidade, né? Vamos dar um exemplo. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele diz, os espíritos dizem, né, Allan Kardec, que nas mesas girantes, as mesas obedecem porque elas ficam vitalizadas. Nós acabamos de dizer que o ectoplasma é um tipo de matéria que obedece ao pensamento. Bom, se você pega o ectoplasma e envolve a estrutura da madeira da mesa com o ectoplasma e ele obedece o pensamento, né, ele fica animado, animalizado, vitalizado. E quando o espírito pensa, levante-se, né, aquele material obedece, mas ele traz com ele, né, a matéria física que ele está animando. Então, a compreensão destes fenômenos, é claro que passa, né, pelo estudo do corpo espiritual e do duplo etérico, neste caso. Então, uma grande variedade de fenômenos físicos podem ser compreendidos, né, pelo estudo que nós estamos fazendo aqui, né?
E vejamos, nós estamos dando um exemplo, mas nós poderíamos, se tivéssemos mais tempo, né, trabalhar outros aspectos. Mas fica aqui para nossa curiosidade e reflexão, né? Façamos um esforço para ver em quantos casos diferentes isso poderia se aplicar. Isso explicaria, por exemplo, né, os fenômenos de levitação de uma pessoa, ou que Jesus seja capaz de caminhar sobre a água, né, porque basta que você comande o seu próprio, né, ectoplasma, que está conectado ao nosso corpo físico, né, porque está conectado ao nosso duplo etérico, e ele obedece. Mas para isso é preciso saber fazer isso, né? Fenômeno que ainda nós não sabemos, né? Nós não temos ainda essa capacidade, esse domínio, né, do processo. Mas um dia virá. Nós poderíamos, por exemplo, aqui vai uma hipótese, né? Curar partes significativas do nosso corpo, repor pedaços do corpo, né? Ordenar a reconstrução de partes do corpo. Por que não? Né? Mas por hora nós ainda não temos essa capacidade, né? Aí também tem, né, um fato interessante, que são a relação, né, com os estigmas, aquelas marcas que os santos apresentam. E é claro que se nós acabamos de falar agora da materialização do ectoplasma, né, e que uma ofensa ao corpo materializado pode repercutir no corpo do médium, né, temos aí um pouco a mesma lógica, né? Esses efeitos, aliás, lembram os fenômenos de estigmatização, em que o duplo etérico do médium é influenciado por tais ações mentais que a fisiologia se altera. Tecidos podem se romper, feridas aparecer e o sangue fluir, para, passando o momento de influenciação, restabelecer-se o estado de normalidade anatomo-fisiológica com pleno equilíbrio entre perispírito, duplo etérico e corpo. Em verdade, praticamente todos os chamados efeitos físicos, magnificamente definidos no sistema kardeciano, por dependerem basicamente do ectoplasma, guardam relação com o duplo etérico, cujas propriedades e funções são ainda muito pouco conhecidas. Então, claro que nós começamos a entender uma série de coisas, né, o que se chamam milagres, por exemplo, nas igrejas cristãs em geral, na doutrina espírita começa a ganhar um ar muito mais racional. Isso invalida a beleza desses fenômenos? Não, de modo nenhum. Compreender uma coisa não invalida essa coisa, pelo contrário, a valoriza, porque significa que um espírito como esse tem, né, por exemplo, um Padre Pio, uma Caterina Emeriti, e outros que vivenciaram esses fenômenos de estigmatização, né, a formação de estigmas, por exemplo, eles tinham uma identificação espiritual tão grande com o fenômeno, por exemplo, da crucificação de Jesus, eles sentiam aquele evento, aquelas vivências do Cristo, eles o sentiam de uma maneira tão intensa que eles o manifestavam, né, produzindo o fenômeno no próprio corpo espiritual, no duplo etérico, e transferindo a vivência para o corpo físico. Então, o Padre Pio tinha, né, o tempo todo ataduras nas mãos, porque elas sangravam nas regiões onde Jesus havia sido pregado. Catarina Emeriti, né, tinha os sangramentos na cabeça, na região onde a coroa de espinho foi colocada, assim, e entre outros fenômenos. São Francisco de Assis, a mesma coisa, né? Ele tinha os estigmas. Então, nós sabemos que isto é perfeitamente compreensível, porque a identificação com aquele fenômeno, com aquela dor,
com aquela vivência, né, a identificação era tão grande que eles vivenciavam o fenômeno e vivenciando espiritualmente, né, eles provocavam essa vivência do duplo etérico para o corpo físico, né, criando o rompimento de tecidos, a abertura de tecidos, o sangramento, mas depois parava, né, porque passado a intensidade emocional daquela vivência, né, eles entravam numa certa normalidade e depois podia voltar, né. Há relatos, né, de Adelino da Silveira que o próprio Chico Xavier, né, num certo momento, teve os pés, né, marcados por estigmas. E Adelino é uma pessoa, é um homem sério, né, um cristão espírita autêntico. Não temos razões, né, nenhuma, não temos razão nenhuma para duvidar do seu testemunho. E é claro que as pessoas que vivenciam isso, em geral, vão querer esconder isto, né, porque são fenômenos muito delicados, né? E essas pessoas têm uma vivência muito profunda espiritual. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai nos chamar a atenção para a questão, né, do duplo etérico. Ele conta aqui o afastamento, né, em processo sonambúlico, digamos assim, o desprendimento de um médium que vai visitar, né, uma pessoa. Então, com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo duplo etérico. Então ele começou a se afastar, mas o perispírito estava levando consigo, né, o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Então é interessantíssimo este caso, porque ele sai, há uma coloração esquisita, né? André Luiz fala, ele tinha um lado alaranjado, o outro verde, não me lembro mais as cores. Na verdade, ele aí os benfeitores, né, magnetizam, né, recolocam o duplo etérico no seu lugar, né, essas emanações neuropsíquicas, como ele diz, que são responsáveis, né, pelo equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, pela sustentação da vida, claramente, né? Essa é a função do duplo etérico. Acaba, né, sendo recolocado, mas ele não podia se deslocar, porque ele é de origem, de ordem, né, mais fisiológica do que espiritual. E afastá-lo completamente significaria provocar a morte, né? Então, os benfeitores corrigem o fenômeno para que o indivíduo possa se deslocar, né, sem levar ou sem correr o risco, né, de incorrer numa morte física. Aliás, é isso que explicaria, né, em alguns casos, o risco de morte que existe nos fenômenos de êxtase, né? Então, a pessoa sai de tal modo da Terra, né, que provavelmente se coloca em risco. Há o caso também da vidente de Prevorst, né, que nos diz o seguinte, e há, aliás, passagens particularmente notáveis, como a citada pelo Dr. Justino Skerner, que se tornou famoso pelos trabalhos feitos com Frau Ralph, né, a vidente de Prevorst. Antecipando revelações e referindo-se ao princípio de vitalidade nervosa, informava a médium que, por meio dessa substância, a alma entrava em relação com o corpo e o corpo com o mundo, asseverando mais. Aí ela continua, né? Então aqui já está a primeira, vejamos bem, né? Aqui nós estamos muito longe, né? Dr. Justino Skerner, que escreve esse livro, ele desencarna em 1862.
pouquíssimo tempo, né, depois da publicação do Livro dos Espíritos, e o ano da publicação do Livro dos Médiuns. Então, eles estavam trabalhando em paralelo, na verdade, né? Não tinham ainda, provavelmente, conhecimento do que estava acontecendo na França com relação ao espiritismo. E ela fala, né, nos seus relatos dessa vitalidade nervosa e que ela seria, né, que é por meio dessa substância que a alma entra em relação com o corpo, ou seja, através do duplo etérico, né, que ela entra em relação com o corpo e o corpo pode agir no mundo, né, como um ser vivo, vitalizado, né? É extraordinário, porque a verdade é a mesma e ela vai aparecer em mais de um lugar, né? E ainda continua, né, a descrição da vidente de Prevorst, e por esse intermediário, os espíritos que se acham em uma esfera média são colocados em condições de atrair a si materiais atmosféricos que lhes conferem o poder de se fazer ouvir dos vivos, de interromper as leis da gravidade ou de mover objetos inertes. Então, ela explica o fenômeno, né, os fenômenos que nós falamos. Quando uma pessoa morre em estado de grande pureza, não arrasta consigo nada do princípio de vitalidade nervosa. É por isso que os espíritos felizes, que não estão impregnados dessa vitalidade nervosa, não podem aparecer aos vivos, nem deles se fazer ouvir, nem tocá-los. Então, aqui é a interpretação dela, né? Claro que um espírito desse pode, né, se quiser, revestir-se dessa matéria, procurá-la na natureza ou num médium, né? E provocar a sua aparição. Mas, em geral, espíritos mais inferiores vão desencarnar e vão reter consigo um pouco, né, dessa energia, porque ela também tem um caráter, de uma certa forma, espiritual, né, embora seja mais grosseiro do que o corpo mental, né, e o corpo, o perispírito, globalmente falando. Então, veja que isso dá margem a uma série de reflexões, né? Mas vamos lançando tudo isso e aos poucos nós vamos fazendo idas e voltas, né? Idas e vindas. E aí vem realmente uma discussão muito interessante, porque é essa questão, né, extraordinária da questão da vida. Em grande parte, né, toda essa discussão é, na verdade, uma discussão que coloca aqui, né, pela primeira vez, a possibilidade de responder o que é a vida. E aí vem algumas experiências que foram feitas, por exemplo, essa professora, né, professora Gaskell, ela escreve um livro, né, O que é a vida, e ela sustentava que os átomos físicos que constituem o organismo de qualquer criatura viva são interpenetrados por um elemento vital, uma certa vida, aos quais se deve a organização dos seres vivos. Essa nova unidade ou essência, não possuindo as propriedades físicas do átomo, não entraria nas combinações atômicas e, consequentemente, não poderia formar combinações químicas, mas permaneceria intra e infraatômica e, na hora da morte, se desprenderia do sistema atômico que ela havia organizado e vitalizado. Isso é fantástico. É exatamente a tese espírita, né? Esse fluido vital, ele anima a matéria, ele dá vida à matéria. E como nós vimos lá no estudo passado, é uma relação entre a estrutura particular da matéria, que precisa ter uma certa estrutura, por exemplo, ela precisa se estruturar como célula. Mas a célula, sem esse fluido vital, não vai cumprir as funções de uma célula. Então, é uma questão de estrutura, tem que ter o carro, né? Tem que ter o motor preparado, mas tem que ter o combustível, senão não funciona. Então, seria esse símile, né, para nos dar uma ideia da coisa. Aqui está uma foto do livro, né? O que é a vida. E vejamos o que nós lemos lá, né? Na citada obra, e na citada obra, a cientista convidava seus colegas, físicos e químicos, que dispunham de laboratório, para procederem a experiências cruciais sobre essa questão,
consistindo em provocar a morte e aplicar ao mesmo tempo métodos aptos para medir, registrar e assinalar por qualquer modo a quantidade de vida que teoricamente deveria escapar-se de um organismo vivo, isto é, de um sistema atômico durante a crise da morte. Vejamos um pouco a maluquice disso tudo, né? Claro que eles fizeram isso com animaizinhos, né? Com insetos até, né? Não com seres vivos. Mas há um filme, né? Com ah, Julia Roberts, grandes atores que eram ainda até muito jovens na época desse filme, em que é contada, né, uma história um pouco similar a essa. Eram jovens estudantes de medicina que começaram para fazer esses testes, aplicavam-se, né, substâncias, entravam em estado de colapso cardíaco, morriam por alguns minutos e eram ressuscitados, né, e aí voltavam narrando as vivências que haviam tido. Mas aqui ela defende a hipótese de uma substância, de um fluido vital, né, que animaria essa estrutura orgânica, que talvez nós pudéssemos captá-lo, medi-lo, fotografá-lo de uma maneira qualquer. Então é isso que ela propõe, né? Aceitando a ideia, o Dr. Waters e seus colaboradores, com base no princípio de que, havendo um elemento vital, seria possível fotografá-lo, imaginaram métodos e aparelhos minuciosamente descritos, graças aos quais os experimentadores efetivamente conseguiram obter fotografias de formas fantasmais bem definidas, determinadas por algo que se separa do corpo no momento da morte. Essas formas reproduziam exatamente o corpo físico do qual emanavam. Então, eu não tive tempo, né, de pesquisar essas, para tentar achar essas fotos, perdão, mas nós vamos fazê-lo, vamos tentar. Seria muito interessante. E o que ela fala aqui no início, né, o que ele descreve que ela diz, né, convida seus colegas cientistas, físicos, químicos, biólogos, neurologistas, a começarem estudos a respeito disso, né? Nós precisamos que o pessoal aí que está envolvido no estudo da espiritualidade, que tem laboratórios, comecem a propor protocolos, né, para que nós possamos avançar os estudos nessas áreas. Isso é fundamental para a humanidade, né? E aí nos diz na introdução, né, esse físico famosíssimo, Compton, né, ele nos diz, na introdução do livro da doutora Gaskell, a resposta à pergunta o que é a vida reside essencialmente na hipótese de que prótons e elétrons, além de formarem, por meio de suas diversas combinações conhecidas, os 92 tipos de átomos, também são capazes de se unir em combinações de um tipo ainda não descoberto, que constituem os ingredientes ativos ou essenciais da matéria viva. Esses chamados elementos Z combinam-se de maneiras específicas com os elementos químicos comuns conhecidos para formar a matéria viva. A matéria viva é, portanto, um sistema dual, cujos constituintes básicos são prótons e elétrons, o que formam, né, todos os corpos materiais. Por analogias, raciocínio, ou por meio de outras hipóteses, diversos fenômenos da vida são, então, interpretados por essa estrutura dual. Então, aqui o Dr. Compton, né, ele escreve a introdução deste livro e é muito interessante porque ele basicamente vai dizer, a tese é muito interessante, né? Há esse elemento que faz com que as combinações químicas resultem em vida, porque é essa substância, né? Essa essência vital que vai vivificar a matéria, né? Que em si mesma não possui essa vitalidade, essa vida, né? Então, aí nós temos, né, um conjunto de pesquisas que foram feitas, né, e nós vamos ainda na questão do que é a vida ver o seguinte.
Embora trabalhando com pequenos seres vivos, os resultados foram altamente significativos. Por exemplo, trabalhando com um grilo dos campos e um equipamento fotográfico, acionado no momento de sua morte, conseguia registrar a presença de um grilo fantasma superposto ao cadáver do inseto. Resultados como este foram também obtidos com ratos e rãs. O que de mais sugestivo há nas experiências em apreço, observa Bozano, reside neste fato. Quando os experimentadores, no fim de certas experiências, conseguiram restituir a vida ao animalzinho eterizado, verificaram que a chapa fotográfica não fora impressionada. Claro, né, porque este corpo se desprende, né, no momento da morte física, e no caso de não morte, ele permanecia ligado ao corpo. Ao contrário, quando a chapa havia fixado o fantasma fluídico do animalzinho morto, os experimentadores se esforçavam em vão para restituir a vida ao animal sacrificado, para o que nunca deixaram de recorrer a injeções de adrenalina. Então, quando eles conseguiam fotografar o corpo, é porque havia tido desprendimento e aí não tinha como voltar atrás, né? Ao final, os experimentadores chegaram à convicção de que durante a crise da morte do corpo físico, escapava um corpo espiritual, inferindo logicamente que aquilo que se verifica nos animais pertencentes às formas inferiores da vida deve, evidentemente, verificar-se também nas formas superiores da vida, inclusive a espécie humana, e que os mesmos resultados devem ser obtidos, o que parece incontestável. E claramente parece muito lógico, né? Não pode ser diferente, né? Então, nós vemos ainda o Dr. Montandon. Experiências semelhantes foram relatadas por Raoul Montandon em sua obra De la Bête à l'Homme, né, do animal ao homem, publicada na Suíça em 43. Tais pesquisas, informa Herculano Pires, encontram-se minuciosamente descritas no capítulo Sobrevivência Animal. Várias fotografias batidas com filmes sensíveis à luz infravermelha de grupos de gafanhotos e insetos mortos com éter revelavam, ao lado dos animais mortos, uma sombra semelhante ao corpo morto, enquanto ao lado dos que não haviam morrido, mas estavam em estado letárgico, não aparecia a mesma sombra, observa o autor. Então a lógica permanece, né? Esse corpo, se ele não houve realmente a morte física, ele está só em estado letárgico, é possível restituir a vida, né, àquele corpo, porque ela realmente não terminou. Mas quando o fantasma, né, dos animaizinhos aparecia na fotografia, não, aí já não era mais possível, né, mesmo com adrenalina, restituir, né, a vida. Então é muito interessante, porque tudo que nós falamos até aqui com relação à vida, longevidade, saúde, vitalidade, relação entre o corpo etérico e o físico, anestesia, doenças, tudo isso está realmente muito conectado. E o corpo duplo etérico não é um mero figurante, né? Ele é realmente uma estrutura extremamente importante na economia da vida, né, do nosso sistema de funcionamento. E aí nós poderíamos ainda indicar rapidamente as pesquisas russas, né, feitas pelos Kirlians, publicadas também pela Sheila Ostrander e a Lynn Schroeder. E a ideia, aliás, da existência de um bioplasma sustentador dos processos biológicos não era nova entre os russos. Segundo In Yushin, já em 1944, seu colega Grishenko, antes mencionado no texto aqui, né, levantou a hipótese de sua presença nos organismos vivos, parecendo até ser um
quarto estado da matéria existente nos seres vivos. Muito interessante isso, né? É bem interessante que ele postule um quarto estado da matéria, porque seria como um fluido eletromagnético animalizado, né? Seria algo realmente que nós não temos, senão provavelmente a possibilidade aqui de postular um quarto estado da matéria, né? Realmente muito interessante. E ainda, né, com relação às pesquisas russas, né, diz o seguinte: registre-se que os pesquisadores da antiga União Soviética trabalharam muitas vezes com o momento da morte. Por ocasião da morte do corpo físico de uma planta ou de um animal, os russos viram fagulhas e clarões do corpo bioplasmático arremessando-se pouco a pouco ao espaço. Veja que interessante, nadando para longe e desaparecendo. Gradativamente se dissipava toda e qualquer luminescência proveniente da planta ou do animal mortos. Entre mentes detectores à distância do campo biológico, continuavam a detectar campos de força pulsantes no corpo morto. Então, a vida que estava deixando o corpo físico, né, era registrada, né, em detectores, né, que estavam ali nas proximidades do corpo que estava passando pela crise da morte, né? E sendo um corpo que se desfaz no momento da morte, isto podendo levar mais ou menos tempo, mas em espécies animais deve ser algo que se passa rapidamente, né? Porque não tem o aspecto de consciência, de emoção, de intelecto, né? Ligado a isso. Esses clarões, né, que se desprendiam da planta ou do animalzinho é realmente, provavelmente, o princípio vital voltando à natureza, né, sendo reabsorvido pela natureza. Então, imaginemos, meus amigos, quantos protocolos interessantes isso aqui poderia gerar, né? Nós, espíritas, precisamos acordar para a necessidade de elaborar pesquisas com relação a isso, né? Tem muita coisa que precisa. Por exemplo, essas pesquisas deveriam ser refeitas com as máquinas fotográficas, as tecnologias, né, que nós temos hoje. Nós poderíamos fazer pesquisas interessantes, né, a respeito disso tudo. Quais são as consequências dessas pesquisas? Essas investigações russas e suecas, porque ele descreve algumas suecas também, nos momentos da morte, aliadas a informações e resultados alcançados por outros pesquisadores e estudiosos, sugerem que na desencarnação, com o desligamento do perispírito, grande parte da energia vital contida no corpo etérico ainda permanece no cadáver, liberando-se pouco a pouco e às vezes antes de diluir-se, adensando-se em suas proximidades. Uma parcela reintegra-se desde logo no todo e uma outra parte permanece com o próprio perispírito que o utiliza em sua interação com o meio enquanto necessário. Esse contingente de plasma físico que permanece agregado ao perispírito em maior ou menor quantidade, de acordo com a evolução do espírito, dilui-se à medida que a alma se sensibiliza e se distancia das necessidades físicas. Então, isso explica porque alguns espíritos, né, podem, inclusive, provocar fenômenos, né? Mostrar-se, estão nas proximidades da morte, aparecem à distância para alguém, ou acabaram de morrer e aparecem à distância para alguém, aparecem visualmente, né? Como se estivessem semi-materializados. Às vezes são vistos por mais de uma pessoa. Isso significa que eles ainda, apesar da morte do corpo físico, ainda estão se valendo dos recursos do campo, né, do duplo etérico. E poderíamos ainda entrar em outros fenômenos, e inclusive depois da morte do corpo físico e do duplo etérico, há ainda provavelmente a possibilidade de uma parte dessa energia ficar disponível enquanto esse espírito, né, estiver interagindo com a vida física.
Quanto mais ele se desinteressar da vida física, quanto mais ele se sutilizar, bom, mais ele deixará, né, a necessidade de ter essa interação. Quanto tempo isso dura? Não sabemos. Existe uma regra geral? Não sabemos, né? Provavelmente não. Há muitas questões aí que precisam ser respondidas, né? E aí, finalmente, nós podemos dizer, né, com o André Luiz, quando fala que esses campos energéticos, né, um composto de mente e eletromagnetismo, a propósito, revela Guimarães Andrade, após meticulosa pesquisa, que já em 1935, portanto, antes das descobertas do casal Kirlian de Burr e Northrop, do casal Kirlian, Burr e Northrop, né, Saxton Burr e Northrop já publicavam um artigo em que tratavam de uma teoria eletrodinâmica da vida, The Electrodynamic Theory of Life, no Quarterly Review of Biology, então um jornal importante, né? Sugerindo que os seres vivos devem ser considerados sob o ponto de vista eletrodinâmico. O relato mais completo dessas investigações foi publicado em 72 com a edição da obra Blueprint of Immortality, em que Burr explica minuciosamente os métodos usados, né, para a obtenção de medidas dos campos elétricos por ele previstos e encontrados em todos os seres vivos, desde as bactérias, sementes, ovos, vegetais, animais e até seres humanos, né? Nós já falamos bastante, né, dos trabalhos de Harold Saxton Burr, são trabalhos interessantíssimos, continuam os estudos a este respeito por novos pesquisadores, né, já citamos alguns também, e isto mostra que se nós gastássemos menos com a morte, né, dos nossos semelhantes, com os bilhões que nós gastamos com guerras, e investíssemos, né, na pesquisa para entender o funcionamento da natureza e do ser humano, nós já teríamos provavelmente reproduzido e melhorado essas pesquisas. Por ora, né, esse trabalho tem que ser aplaudido, porque é o trabalho de grandes pioneiros, o trabalho de Saxton Burr no Blueprint of Immortality, for Immortality, é realmente um trabalho muito bonito, né? O livro é um livro muito sugestivo, cheio de intuições geniais, vale a pena. Então, vejamos, meus amigos, que é isso, né? Nós temos uma imensidão de conhecimentos, de sugestões, de insights, de possibilidades, de protocolos de pesquisa, né? Nós temos aí muita coisa. E com os estudos que fizemos até aqui, também temos, né, a possibilidade de entender uma grande massa de fenômenos que vemos na literatura espírita e não espírita, né, nas grandes religiões, nas tradições espirituais da humanidade. Então, queridos amigos, nós vamos finalizando por aqui, né? Hoje já passamos até um pouco aí do nosso escopo aí de 1h15, mais ou menos, mas era um estudo que tinha realmente essa amplitude hoje, né? E agradecemos se você se interessa, né, por esse tipo de estudo, bravo, né? Bravo, parabéns. Realmente é algo que, infelizmente, nós não vemos muita gente, né, interessada em estudar profundamente e compreender tudo isso. Mas se nós queremos realmente entender espiritismo, o estudo do perispírito é inevitável, essencial, fundamental, né? E hoje nós vimos ainda um conjunto de fenômenos, né, que podem ser respondidos, compreendidos com o entendimento das funções do corpo espiritual e, particularmente, do duplo etérico.
Então, nós agradecemos, pedimos a Jesus que abençoe e ampare a todos, divulguem, né, para aqueles amigos que têm interesse em estudos sérios, e nós agradecemos, né, o carinho, a presença e, se assim nos permitir, a espiritualidade, esperamos que sim, estaremos juntos na próxima semana, para continuar agora o capítulo 7, que estaremos entrando no estudo do corpo mental. Então, um grande abraço, amigos, e nos vemos em breve. Até mais.